Alô amigos, esse é o canal RK Inter trazendo a opinião de Fabiano Baldasso e de Vaguinha sobre o Grenal em que o Internacional venceu por 3-2, o último no apagar das luzes, uma cobrança maravilhosa de Alan Patrick, 3-2 para o Colorado. Olha o que disse Vaguinha e Baldasso. Mais um 3-2. Foi diferente do que aconteceu no Campeonato Brasileiro, mas é mais uma vitória. E é uma vitória que tem algumas questões que a gente precisa tratar aqui, tem um significado diferente e a gente precisa fazer observações sobre o time do Internacional. Mas comemorar, o Inter tem, com uma rodada de antecedência, o primeiro lugar garantido na primeira fase do Campeonato Gaúcho. A minha análise do jogo, a partir de agora, neste conteúdo que sempre tem a força de KTO. KTO.com, te registra lá para dar uma brincada, 20% de free bet, utilizando o cupom VAGUINHA. Vai lá! Não acertei, e eu quero começar por aí. A minha aposta foi um sonho que eu tive na noite de sábado para domingo, um 4-0, acordei achando que tinha ganhado dinheiro e tal, mas a realidade aqui do jogo, aqui no estádio Beira-Rio, tô aqui na cabine da Gaúcha, foi bem diferente. O Inter sofreu, e sofreu por suas deficiências em primeiro lugar. O domínio de jogo, a gente já imaginava que o Inter teria, né? O Inter gosta de ter a bola, os jogadores gostam de ter posse de bola e de criar oportunidades, algo que faltou para o Inter nos primeiros 45 minutos, mas o Inter se assusta quando vê o Gustavinho querer jogar a bola. E quando ele sofre uma falta pelo lado esquerdo, parece que o Inter se assusta com o jogador. E dá uma pane geral a ponto do René fazer um gol contra. Num cruzamento que vem da esquerda, despretensioso, não tinha pressão para cima do René. Ele sentiu insegurança no Antony, resolveu recuar, ao invés de afastar, e acabou fazendo um gol contra. E aí, por algum momento, eu cheguei a pensar o seguinte: meu Deus do céu, nós vamos entregar um clássico Grenal de mão beijada, tendo mais time, tendo mais qualidade. E o Inter teve muita dificuldade para chegar ao gol do Grêmio. Teve um chute do Ener Valencia no começo do jogo, que o goleiro Marquezin fez a defesa. Eu tenho que falar, né, sobre o que aconteceu com o Valencia antes do jogo. E teve a chance com o Maurício, que começou como titular. Ele recebe do Alan Patrick entre as linhas do Grêmio e dá um chute forte no canto esquerdo do goleiro argentino do Grêmio para fazer 1-0. A partir daí, e esse era o pior momento do Inter no jogo, tá, gente? Esse era o pior momento do Internacional na partida, tá? O Inter sofreu para chegar ao gol do Grêmio. Nos primeiros 45 minutos foi isso. Bola alçada na área, a zaga do Grêmio tirando, e o Inter não conseguindo ter efetividade nas ações ofensivas. Termina o primeiro tempo com 1-1, que é frustrante. E começa um segundo tempo, onde o Renato começa a soltar um pouco mais o time do Grêmio e o Inter encontrar dificuldades. O Inter não Ener Valencia isolado no ataque, Wanderson não conseguindo ganhar no mano a mano nenhuma disputa com o lateral direito João Pedro do Grêmio, o Alan Patrick com uma atuação muito apagada. E aí eu tive muita sorte, né, de falar: olha, tá na hora de colocar o Alário em campo, né? Mas antes disso o Grêmio faz o 2-1. O Grêmio faz o 2-1 com o Gustavinho e mais uma falha do sistema defensivo do Inter com a participação do René. E eu vou ter que falar sobre o René porque o Kudê falou sobre ele na entrevista coletiva. O Vidiaçante passa no meio da defesa do Inter, preocupada com o Gustavinho, e faz o gol do Grêmio 2-1. O Inter passou 6 meses procurando um parceiro de ataque para o Ener Valencia. E eu entendo que a memória recente do time está muito ligada à presença do Maurício, do Alan Patrick, chegando, né, encostando no Ener Valencia. Eu entendo tudo isso. Mas o grande debate do segundo semestre do ano passado foi: o Ener Valencia não é um 9 terminal. O Ener Valencia precisa de um outro 9 ao lado dele. Contratamos o cara e ele ficou no banco. Eu até entendo os motivos da falta de ritmo do jogador, de não estar bem tecnicamente, tinha feito apenas um gol. Mas contratado para fazer o que ele fez.
para dar presença, inclusive numérica, entre os zagueiros. Então, a zaga do Grêmio, que estava dominando o Ener Valencia, começa a ter 2 jogadores para se preocupar. E quando cuida de um, descuida de outro. E foi aí que saiu o gol de Alário. A estrela de Alário brilhou em Clássico Grenal. Jogador decisivo, acostumado a jogar com a camisa do River Plate, fazer gol em Clássico contra o Boca. Fez em mais um Clássico aqui em Porto Alegre, agora o Clássico Grenal. O Inter empata o jogo, mas continua com essa dificuldade para penetrar na zaga do Grêmio. Arbitragem muito ruim do Anderson Daronco, mas que tem um acerto que decide o jogo. No último lance da partida, ou no penúltimo lance da partida, o Alan Patrick recebe entre as linhas do Grêmio e aí sobra a qualidade do camisa 10. Sofre um pênalti claro, e vocês podem reparar na imagem que o Anderson Daronco, no primeiro momento, corre para marcar a falta na entrada da área, e eu acho que alguém avisa ele que foi pênalti, e aí ele vai lá e marca o pênalti. E o Alan Patrick bate com categoria para fazer o gol da vitória do Internacional. Quando a gente chega ao Beira-Rio, chega imaginando um jogo mais fácil, como fora lá no Campeonato Brasileiro. O que a gente encontra é um jogo difícil, mas a análise final é: o Inter venceu o jogo, e venceu dando um gol para o Grêmio. Dando um gol para o Grêmio. Nem os jogadores do Grêmio acreditaram no que o René fez. Então o Inter venceu mais uma e termina com larga vantagem a primeira fase do Campeonato Gaúcho. Análise geral, sistema defensivo. Robert Renan, um pouco inseguro. O Antony teve algumas falhas de indecisão. Goleiro jovem. Os experientes têm que ajudar. O René tem que jogar essa bola na arquibancada. O Busto tem que jogar para fora a bola. Quase que o Grêmio faz o segundo ainda no primeiro tempo. Momentos de indefinição. Sobre o René, o Eduardo Cudê voltou a falar sobre não consumam M, né? Dando um recado pro torcedor do Inter. Eu fico muito à vontade para falar sobre isso, porque sou um defensor do René. E eu concordo com tudo que o Cudê disse sobre o René. A importância que ele tem de fazer a saída de 3, de fazer cruzamento, de fazer recomposição. Mas a gente precisa, quando ele vai mal, reconhecer. Eu até entendo esse movimento que faz o Cudê, que é de proteção ao jogador. Ele protege o seu jogador. E tá certinho o que tá fazendo o Eduardo Cudê. Agora, eu, que sou um dos maiores defensores do René, fico preocupado quando ele não acerta passe, quando ele não acerta cruzamento, quando ele perde dividida e quando ele faz gol contra. Defender o indefensável, também não. O que aconteceu no início do jogo, no aquecimento, é algo para pensar. O Bustos não pode machucar o Ener Valencia no aquecimento. Vocês querem me enlouquecer. Espero que isso não se repita. Eu não sei se é pilha de vestiário, eu não sei o que é, mas isso não pode se repetir. Em resumo, achamos, todos nós, que seria mais fácil. Não foi, foi difícil. Mas uma coisa, ninguém errou. A qualidade fez a diferença no final. A qualidade de um time que tem um camisa 10 e venceu o futebol. Kahneman praticou o antijogo em quase todas as jogadas. Ele fez a parte dele, como grande zagueiro que é. O árbitro, que tinha que ter marcado falta, puxão e ter dado cartão amarelo, não fez. Então o Kahneman, sem o VAR, fez muito bem a parte dele. Mas a qualidade venceu o antijogo. Alan Patrick, no último lance, decidiu. E nós vamos decidir tudo aqui dentro. E aqui dentro fica tudo mais fácil. E a arbitragem foi realmente calamitosa para o Inter, em alguns momentos para o Grêmio também. Foi uma noite terrível do Daronco, depois eu falo. Mas vamos lá, vamos começar a analisar. O Inter ganhou o Grenal. Ganhou o Grenal quem é melhor. Ganhou o Grenal quem jogou mais. Mas o Inter foi muito menos do que eu pensava. E encontrou muito mais dificuldades do que eu imaginava. Esta foi a tônica do Grenal. Não pensem que eu estou encantado com o Internacional. Eu estou feliz pela vitória no último minuto, que é mais gostoso ainda mais porque dói mais do lado de lá, né?
Então, assim, estou muito feliz com a vitória no Grenal. Mas a análise do jogo em si tem muitas coisas importantes para a gente tratar. O nosso adversário preparou no primeiro tempo uma retranca para enfrentar o Internacional. Uma retranca. E essa retranca foi preparada pelo Renato, pelo entendimento dele, acertadamente, de que o Inter era melhor. De que o Inter era melhor. E o Inter é melhor. O Renato entendeu isso e botou 4 volantes para começar o Grenal. 4 volantes para começar o Grenal. E o Internacional encontrou muitas dificuldades para penetrar diante de 2 linhas defensivas de 4 jogadores que o Grêmio montou. O Grêmio montou uma retranca, o Grêmio botou um ônibus na frente da área. E o Inter do primeiro tempo teve 68% de posse de bola. Circulou, tramou, mas dificilmente conseguia entrar na área com penetração qualificada o suficiente para criar as suas chances de gol, que foram pouquíssimas na primeira etapa. E aí, em determinado momento daquele primeiro tempo, que o Inter era melhor, que o Inter tinha a bola, mas que estava difícil, mas não tenho dúvida que o Inter, batalhando, chegaria ao seu gol, o Inter toma um gol. O Inter entrega um gol para o Grêmio. O René entregou um gol para o Grêmio. E aí realmente tudo ficou mais difícil. Ainda no primeiro tempo, também numa jogada bem tramada, o Maurício, que disparadamente foi o melhor jogador do Grenal, conseguiu o gol de empate. E terminava aquele primeiro tempo. Terminava aquele primeiro tempo em que o Internacional tinha sido melhor, em que o Grêmio jogava atrás da linha da bola, retrancado, jogando por uma bola. O Inter foi melhor. O segundo tempo se apresentava favoravelmente ao Internacional. O segundo tempo se apresentava favoravelmente ao Inter, para que dentro daquela construção que vinha acontecendo na partida, o Internacional conseguisse uma vitória. Mas não foi o que aconteceu. O Inter no segundo tempo não foi bem. A vitória veio, no último instante, pela qualidade dos jogadores do Internacional. Mas no segundo tempo o Inter não fez uma boa partida. No segundo tempo, definitivamente, o Inter não fez uma boa partida. O segundo tempo do Internacional, o Renato soltou mais o time e nos ofereceu perigos importantes. Porque o nosso sistema defensivo tem muitos problemas. O nosso sistema defensivo tem muitos problemas. O René é inqualificável. O Inter precisa urgente de um lateral esquerdo porque o René é trágico. Eu ainda não estou fazendo aqui as minhas análises individuais da partida, mas o René foi trágico no jogo. Nos 2 gols do Grêmio ele tem participação. Num ele fez, né? E no outro ele entregou para o Vijaçante, deu um passe para o Vijaçante. Então, assim, trágico, mas não foi só ele, não. O Antony também não foi bem, o Vitão também não foi bem. Então o sistema defensivo do Internacional teve imensas dificuldades para um Grêmio que no segundo tempo começou a fazer aquilo que a gente não imaginava que faria, que era atacar. E o Grêmio atacou. No segundo tempo o Grêmio chegou, tanto quanto o Internacional, ofereceu perigo, marcou o seu segundo gol e o Inter teve que correr atrás. Correu e num lance iluminado do Alário, que entrou na partida, empatou o jogo, né? Mas o jogo continuava com dificuldades. Teve um período de uns 15 minutos no segundo tempo que só o Grêmio jogou. E aquilo para mim era inaceitável, porque quem tem a capacidade de circular melhor a bola, ter volume de jogo qualificado pelos jogadores que tem é o Inter, não o Grêmio. A estratégia do Renato, ela vinha funcionando. Foi melhor que a estratégia do Cudê. Acontece que o Inter tem melhores jogadores. O Alário entra, iluminado, faz o gol de empate. O Internacional sofre em alguns momentos na partida. E no final do jogo, né, num pênalti claro, um pênalti claríssimo do Kahneman em cima do Alan Patrick, o Alan Patrick, de forma magistral, cobra o pênalti e o Inter sai do clássico com uma vitória. A vitória foi do melhor time. E se tu pegar o cômputo geral, o Inter foi melhor que o Grêmio no Grenal. A vitória do Inter foi merecida. Sem dúvida nenhuma foi merecida. Agora, o Inter foi menos no Grenal do que eu imaginava. Eu também acho isso. Ah, Baldasso, o importante é vencer. Claro. Ganhou o Grenal. Mas vamos combinar. Ficou uma pontinha do... Porra, eu tenho time para amassar o Grêmio. Ficou, né? Ficou uma pontinha do... Caramba, era para eu ter passado o carro. O time do Inter é muito melhor que o do Grêmio. Não, o Inter não passou o carro. O Inter não atropelou o Grêmio. O Inter teve dificuldades para ganhar essa partida. Mas ganhou. Eu quero abrir, antes das individualidades, um parênteses aqui para a arbitragem do Grenal. O senhor Anderson Daronco esteve na noite mais trágica da sua carreira.
O senhor Anderson Daronco fez uma arbitragem calamitosa. E eu digo mais, não foi só para o Inter, não. Muito mais contra o Inter. O jogo já largou com um pênalti do Kahneman no Valência que ele não marcou. E teve outros lances que ele não deu cartão para jogadores do Grêmio que foram absurdos, né? Agora, também teve para o lado do Grêmio, acho que foi pênalti do Arangues, no André. O Daronco só salvou de alguma forma a sua noite trágica, em que ele teve o pulso mole, o pulso frouxo. O Daronco só salvou a sua noite porque ele poderia ter sido frouxo no apagar das luzes nesse lance do Alan Patrick. Ele poderia ter sido frouxo como ele foi a partida inteira. E poderia não ter dado pênalti, ter fechado os olhos, ter feito vistas grossas. Graças a Deus, ele teve um único momento iluminado no jogo e marcou um pênalti que aconteceu no Alan Patrick. Fechando parênteses sobre a arbitragem e voltando agora para as individualidades do Internacional. Eu confesso para vocês que eu não tinha muito entusiasmo e até em algum momento eu não concordei com o fato de que jogaria o Maurício e não o Alário no time do Internacional. Eu até discordei disso em algum momento. Mas ali o Cudê acertou. Não só pela qualidade técnica do Maurício, que é um jogador excepcional e que fez um Grenal maravilhoso, foi o melhor jogador do Grenal. Não só por isso, mas também pelo fato de que precisava povoar o meio-campo. O Grêmio veio com 4 volantes, gente. O Grêmio veio com 4 volantes. O Inter precisava povoar o meio-campo de alguma forma. Então, assim, foi um acerto ter colocado o Maurício e ele foi o melhor jogador do Internacional. Jogador vibrante, que pelos dois lados do campo chegou com qualidade. Um jogador absurdamente maravilhoso, que, repito, foi votado por nós como o melhor jogador do Grenal e isso decididamente se justifica. Alan Patrick sempre mágico. O Alan Patrick sempre vai bem. O Alan Patrick foi maravilhoso o jogo inteiro. Quase tudo passou por ele, porque ele é um jogador excepcional, né? O Weber votou no Arangues como melhor em campo, ele fez uma partida segura, o Bruno Henrique fez uma partida segura, embora os dois não tenham sido protagonistas do jogo. O Valência no primeiro tempo foi envolvente, no segundo tempo desapareceu. Também foi pouco assistido, é verdade, né? Entrou o Wanderson apagado no Grenal. O Wanderson fez o seu pior jogo da temporada. O Wanderson que vinha sendo o melhor jogador do Inter em 2024, hoje, bem marcado, é verdade, o Wanderson não conseguiu jogar. Entrou o Alário, iluminado. Primeiro lance ele fez o gol, com a ajuda do goleiro do Grêmio, mas fez o gol, né? E o nosso sistema defensivo foi mal. Nosso sistema defensivo não é que foi mal, nosso sistema defensivo tem problemas. O René, eu repito, não dá mais. O René hoje vive com a insígnia de um jogador trágico. Não é que o René falha, são sempre tragédias. É o gol contra o América Mineiro que ele perde embaixo do gol, é o gol com o outro jogo que ele perde, é 2 partidas que ele é envolvido o jogo inteiro contra o Fluminense. É sempre trágico com o René. É sempre trágico. Um gol contra absurdo, sem nenhum sentido. Então, assim, não dá. Deu de René, precisa de um lateral esquerdo pro primeiro semestre ainda. Deu de René, coloca o René no banco para entrar eventualmente. Não dá mais. O Vitão fez um primeiro tempo bom e no segundo tempo caiu uma barbaridade. Quando o Grêmio passou a exigir. O Vitão começou a errar. E o lance do gol do Vijaçante é o Vitão e o René fazendo uma pataquada, batendo cabeça e a bola sobrando pro Vijaçante fazer o gol. Foi mal o Vitão também, o Antony inseguro, rebatendo algumas bolas. No lance do Vijaçante também acho que não foi culpa dele, mas acho que pulou atrasado. Inseguro ainda o Antony. Então nós estamos com problemas no nosso sistema defensivo. Decididamente estamos com problema no nosso sistema defensivo. Fica a vitória. Não foi um futebol exuberante do Internacional. Mas quem disse que precisa ser exuberante em um Grenal? Em Grenal precisa ganhar. E nós ganhamos. Ganhamos o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Ganhamos passando por cima de dificuldades, passando por cima de uma retranca, passando por cima da arbitragem, nós ganhamos um Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Então fica o registro positivo de uma grande vitória no nosso estádio para quase 50 mil pessoas. O Inter venceu o Clássico Grenal.
E isso sempre é muito, muito, muito gostoso. Tá aí as opiniões de Vaguinha e Baldasso, dois colorados de mão cheia, falando aí sobre o clássico Grenal vencido pelo Internacional por 3-2. Te peço, meu amigo, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.